Olá, graças a Deus, tudo bem com a sua vida? Como está sendo seu isolamento social? Nós estamos enfrentando dias difíceis, dias de lutas contra o Covid-19, mas eu gostaria de lhe convidar a ter esperança diante dessas dificuldades. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Não sei se você tem visto apenas com um olhar negativo sobre essa doença que tem assolado tantas pessoas. Não sei se você, como muitos, tem tido mais medo do que esperança. Mas eu lhe convido a pensar diferente. A Bíblia diz que todas as coisas têm cooperado juntamente para o bem dos que amam a Deus. Esse é o momento de refletirmos sobre os propósitos de Deus na vida da humanidade. Gostaria de lhe convidar a refletir mais um pouco sobre o quanto Deus tem sido bom. Esse momento é um momento de reflexão, esse momento é um momento de refletirmos sobre propósitos celestiais sobre as nossas vidas. Não gostaria que você tivesse apenas pensamentos negativos, mas gostaria de lhe trazer esperança da parte de Deus. Muitas pessoas têm olhado apenas com um olhar negativo, muitas pessoas nesse momento deixaram seus afazeres, seu trabalho, deixaram suas faculdades, deixaram suas escolas, deixaram o seu convívio e têm tirado férias. Alguns férias forçadas, outros têm adiantado suas férias para estar em casa, cumprindo assim uma das medidas da Organização Mundial de Saúde, que é o isolamento social. Mas infelizmente nesse meio algumas pessoas também têm tirado férias da igreja, algumas pessoas têm deixado de orar, algumas pessoas têm deixado de ler a Bíblia, algumas pessoas têm deixado de buscar mais a presença de Deus, mas não é assim o nosso viver diante de Deus. Enquanto filhos de Deus, precisamos refletir diferente, precisamos ainda mais estar diante dos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse momento de isolamento social não é momento de desculpa, não é momento de estarmos tristes, não é momento de estarmos tirando férias da igreja, mas ao contrário é momento e oportunidade de buscarmos ainda mais a presença do Senhor. Estamos com tempo, estamos com propósito e precisamos alcançar esses propósitos de estarmos diante de Deus. O Covid-19 é um dos vírus da família do coronavírus. E é sobre ele que gostaria de refletir com você nesse momento, desde os primeiros casos da doença que se dão no final de 2019, onde a Organização Mundial de Saúde é alertada sobre sobre vários casos de pneumonia registrados sem causa definitiva na China, mas só no dia 7 de janeiro de 2020 as autoridades identificaram um agente causador da doença, que era o Covid-19, o vírus Covid-19. E de lá para cá, do finalzinho de 2019 para até então, o período que nós estamos, nós temos vivido dias de dificuldades. E é sobre isso que gostaria de falar com você. Rapidamente, o Covid-19 espalhou-se por várias partes do planeta, levando a Organização Mundial de Saúde a classificar a doença como uma pandemia, que tem dizimado milhares de vidas diante de todo o planeta, né? Talvez você já tenha até ouvido casos e até visto casos de pessoas e familiares que foram dizimados ou que já estiveram acometidos do Covid-19. Mas gostaria de lhe convidar a pensar mais sobre a palavra de Deus, sobre a esperança nos dias do Senhor. Todos nós temos esperanças, todos nós temos propósitos, todos nós estamos diante dos olhos de Deus. Uma das coisas que nós ouvimos falar sobre o Covid-19 e sobre a Organização Mundial de Saúde são os levantamentos das medidas preventivas de proteção contra o coronavírus. E é observando essas medidas que hoje eu gostaria de compartilhar mais um pouco da porção da palavra de Deus com você. Vamos lá iniciar nosso momento com Deus, vamos lá iniciar esse momento na presença do Senhor. Provérbios, neste momento gostaria de usar ou conversar sobre essas medidas. Uma das medidas que a Organização Mundial de Saúde, que os governos têm alertado a população é sobre o uso de máscaras. O uso de máscaras para tardar ou até mesmo prevenir o coronavírus, visto que é um vírus e pode se espalhar também pelo ar. Então nós
nós falaremos sobre máscaras. É uma das medidas. No início, o uso de máscaras, das máscaras foi recomendado apenas para profissionais de saúde e para pessoas que tivessem com alguns sintomas do Covid-19. Mas, visto que o Covid-19 nem sempre traz sintomas, algumas pessoas são assintomáticas, então houve uma nova recomendação, é que todas as pessoas, por decreto, deveriam usar máscaras. Existem até decretos estaduais, federais e municipais para pessoas que desobedecem essa regra do uso de máscaras, sendo até mesmo a ser punidos, alguns até mesmo a ser punidos, seja financeiramente ou de outra forma. Mas passou até então ser uma das medidas obrigatórias o uso da máscara, não apenas mais para profissionais de saúde, nem apenas mais para pessoas que tivessem com os sintomas, mas para todas as pessoas que fossem sair de casa. Vindo até criar decretos desta forma. Mas as máscaras não funcionam apenas para proteção. O uso de máscaras, às vezes nós já usávamos algumas máscaras, não apenas a máscara de proteção, mas até mesmo máscaras não significa sempre proteção, mas às vezes omissão. Algumas pessoas se escondem atrás de máscaras. Muitas pessoas se escondem atrás de máscaras. Eu ouvi o caso recente de uma pessoa que foi até o comércio e levou pouco dinheiro. Essa pessoa estava de máscara, como todas as outras, visto estar cumprindo as medidas, e estava de máscara. Levou pouco dinheiro, comprou o que precisava, porém não calculou o suficiente por questão de tempo, visto que queria se afastar o mais rápido possível do mercado. E enquanto eu estava na fila e passando no caixa, a atendente estava passando no caixa e ela observando no visor que já estava chegando o valor limite do dinheiro que ela tinha levado. E muito constrangida por medo de faltar o dinheiro, ela olha um pouco para trás e percebe que tem uma pessoa conhecida na fila. Só que aquela pessoa conhecida não a reconheceu por causa da máscara. E ela disse, ainda bem que ela não me conheceu, porque vai que eu passe esse vexame, vai que eu passe essa vergonha de voltar algum produto. E ela disse que quando saiu de lá a pessoa não conheceu e ela ficou feliz de certa forma, porque ficou um produto no carrinho, mas a pessoa que estava atrás, embora fosse conhecida, não a reconheceu por causa da máscara. Quantas vezes na nossa vida nós temos agido assim com Deus? Quantas vezes na vida nós temos agido assim diante da igreja? Nós temos nos escondido atrás de máscaras e agradecemos quando as pessoas não reconhecem quem verdadeiramente está atrás da máscara. A Organização Mundial de Saúde orientou o uso da máscara para proteção, mas muitas vezes nós usamos para esconderijo. Será se temos nos escondido atrás das nossas máscaras por vergonha, por timidez, até mesmo por desejo de ocultar os nossos pecados? Isaías 25:7, ela deixa bem claro: e destruirá nesse monte a máscara do rosto com que todos os povos andam cobertos e o véu com que as nações se escondem. Chegará um dia em que Deus arrancará de nós nossas máscaras, se realmente temos vivido atrás de máscaras. Chegará um dia em que Deus arrancará do nosso coração, arrancará do nosso rosto a máscara com a qual temos enganado muitos. O homem pode até não nos conhecer, mas a Bíblia diz que Deus conhece o nosso interior. Ele conhece até o oculto e o escondido. Ele conhece quem somos por dentro e por fora. Não dá para fugir da presença do Senhor, não dá para fugir do seu propósito, não dá para fugir do que realmente é Deus na nossa vida. Isaías também, ele deixa bem claro no capítulo 29, versículo 13. O Senhor diz: esse povo ora a mim com a boca e me louva com os lábios, mas seu coração está longe de mim. São pessoas que usam máscaras. Qual o nosso comportamento de Deus? Como nós temos nos apresentado diante do Senhor? Será se nesse momento estamos mascarados diante do Senhor? Será se estamos usando máscaras ou temos chegado diante do Senhor com o nosso coração limpo e íntegro? Essa é a primeira coisa que gostaria que você pudesse refletir nesse momento. Segundo,
o segundo ponto que eu gostaria de trazer nesse momento, sobre uma das medidas preventivas e que vai ser refletido nesse momento, é sobre o distanciamento social, sobre a distância social de alguns. Manter pelo menos 1,5 metro entre você e os outros é uma das medidas de distanciamento social. Não sair de casa, não receber visita, são medidas de distanciamento social. Mas a verdade é que, bem antes dessas medidas serem apresentadas pela Organização Mundial de Saúde, muitas pessoas têm mantido distanciamento social, muitas pessoas têm se isolado, muitas pessoas têm vivido um distanciamento forçado das pessoas. Muitas pessoas têm realmente vivido um momento de farsa. Há muito tempo, na verdade, as pessoas têm mantido um distanciamento disfarçadamente dos outros. Pessoas muitas vezes são egoístas, muitas pessoas por falta de amor e que têm se afastado das pessoas e até mesmo do seu Criador. Quantas pessoas estão se afastando uma das outras? Distanciamento social não é algo recente. Distanciamento social não é algo apenas de medida preventiva, mas muitas pessoas têm se afastado uma das outras por falta de amor, por falta de cuidado. Não estou falando do isolamento de algumas pessoas introspectivas, não estou falando da depressão, estou falando de um isolamento, distanciamento por falta de amor, por egoísmo. Algumas pessoas têm feito dessa forma, algumas pessoas têm se afastado quando alguém precisa. Lembra da parábola, daquela parábola do filho pródigo, lembra da parábola também do bom samaritano. O bom samaritano foi o único que olhou, que afastou do distanciamento e chegou até quem precisava. Mas o sacerdote, o levita, estavam em distanciamento social, em isolamento social daquele indivíduo que estava precisando, por egoísmo, por religiosidade, uma falsa religiosidade, para deixar bem claro, e dessa forma estavam mostrando que isolamento social não é algo recente, é algo que já vem na vida das pessoas há muito tempo. A Bíblia diz, lá em Provérbios 18, versículo 1, que quem isola-se busca os interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Pessoas que têm se afastado, deixo bem claro novamente, não estou falando de pessoas que têm enfrentado depressão, pessoas que têm enfrentado, que têm sido introspectivas, não. Estou falando de pessoas que realmente buscam isolar-se. Essas pessoas que são egoístas, essas pessoas que se rebelam contra a sensatez, como o escritor de Provérbios deixa bem claro. Quantas vezes nós nos isolamos por egoísmo, quantas vezes nos isolamos por falta de sensatez das pessoas. Mas também muitas vezes nos isolamos do Senhor. Isaías 59, versículo 2 deixa bem claro. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não os ouça. Esse é um distanciamento do homem com Deus. Esse é um distanciamento, um isolamento social entre o homem e Deus. Os pecados, eles fazem divisão, eles separam, eles distanciam o homem de Deus. Então, nesse momento, eu gostaria que você refletisse sobre isso. Você é crente, você é filho de Deus, você tem propósito de Deus na sua vida, não pode viver uma vida afogada em pecados. Eu sei que nesse momento talvez você não esteja indo para a igreja, mas lembre que você está diante do Senhor. Lembre que não é uma oportunidade para pecar, nem de tirar férias da igreja, mas é de viver uma vida santa, íntegra, todos os dias da sua vida, seja em casa ou seja na rua. Deus tem propósito com você. Você não pode viver um distanciamento social das pessoas, não pode viver um distanciamento social de Deus. Eu sei que nesse momento você se distancia por questão de saúde, mas eu estou falando de um distanciamento onde nós mesmos queremos nos isolar. Deus está confiando, Deus está neste momento dando-lhe uma oportunidade de aproximação. Outra medida preventiva é a de evitar contato e proteger os olhos, a boca,
nariz e as orelhas, porque é por essas vias que mais o vírus tem entrado no corpo humano. E é sobre isso que eu gostaria de falar com você. Evitar, proteger os olhos, nariz, boca e ouvido. As mãos tocam muitas superfícies que podem até estar contaminadas com corona, com o vírus. Se você tocar os olhos, nariz e a boca e as orelhas com as mãos contaminadas, poderá transferir o vírus da superfície com as suas mãos para o próprio corpo através dessas vias vulneráveis. Primeiramente, o olho. Vamos refletir um pouco sobre a questão do olho, sobre o quanto o olho é vulnerável. Mateus capítulo 6, versículo 22 diz que a lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o corpo será luz. Porém, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será trevas. Se não protegermos os nossos olhos espirituais, se não protegermos o nosso olhar, nós estaremos abrindo portas e oportunidades para que as trevas nos dominem. A proteção dos olhos é um dos propósitos do Criador antes das organizações mundiais da saúde. Isaías 45, versículo 22 diz: olhai para mim e sereis salvos. Para onde você tem olhado, para onde você tem direcionado seu olhar, para onde você tem protegido os seus olhos, Deus deixa bem claro: olhai para mim e sereis salvos. Outra parte é a boca. A boca, o salmista diz sobre a boca no capítulo 141, melhor dizendo, no Salmo 141, versículo 3, põe, ó Senhor, uma guarda na minha boca, guarda as portas dos meus lábios. O salmista reconhecia que a proteção e o cuidado da boca era uma das medidas preventivas para não pecarmos contra Deus. Põe, ó Deus, uma guarda na minha boca. Põe, ó Deus, guarda as portas dos meus lábios, Senhor. Provérbios 13 e 3. O que guarda a sua boca preserva a alma, mas o que muito abre os seus lábios terá perturbação. Você tem protegido, você tem guardado a sua boca? Antes das organizações, lembre, Deus já ordenava que cuidasse da sua boca. Também gostaria de falar sobre o nariz. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 15 diz: pois se para Deus somos o bom cheiro de Cristo. Proteja o seu nariz de cheiros desagradáveis. Proteja o seu nariz de entradas de cheiros e de vírus. Comece a colocar e ser cheiro de Cristo para as pessoas. Também gostaria de falar sobre a orelha e o ouvido. Mateus capítulo 11, versículo 15 diz: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Os nossos ouvidos estão abertos para ouvirmos o que queremos ouvir. Os nossos ouvidos devem estar abertos para ouvirmos o que desejaremos ouvir. Algumas coisas podem até passar por nós, algumas coisas que não nos agradam, mas nós devemos tapar para as coisas que não agradam ao Senhor. Como está protegendo o seu ouvido? Provérbios capítulo 1, versículo 33 diz: mas o que me der ouvidos habitará seguro e estará descansado do temor do mal. Você tem protegido os seus olhos, a sua boca, o seu nariz, as suas orelhas? Antes das organizações da Organização Mundial da Saúde e antes dos decretos, Deus já nos ordenava a cuidar, a proteger os nossos olhos, nosso nariz, a nossa boca, as nossas orelhas. E você, o que você tem feito? Não é uma doença apenas que vai nos afastar do Senhor, mas é o pecado que muitas vezes deixamos a entrar no nosso espírito. Se você cuida do seu corpo, se você cuida da tua saúde, você deve também cuidar principalmente do seu espírito. Outra medida preventiva é o lavar das mãos. Lavar as mãos frequentemente com sabão e água corrente é uma das medidas. Se você estiver longe de casa ou de uma pia, usar o álcool em gel
70% é uma das medidas, mas higienizar as mãos é um desses propósitos. Isaías, capítulo 1, versículo 16, diz assim: lavai-vos e purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Não apenas as nossas mãos, mas a higienização do corpo todo. Lavai-vos e purificai-vos, tirai a maldade. Se a Organização Mundial da Saúde tem tanta certeza que a higienização, que o lavar das mãos, que o lavar do corpo, que o tomar o banho é uma medida de prevenção com a saúde, quem dirá o Espírito Santo para conosco, que nos ordena em todo momento a nos lavar de todo o mal, de toda a imundícia, de todo o pecado. Apocalipse 7 e 13, versículo 14, deixa apenas algumas mensagens sobre esse lavar do remido. Então um dos anciãos me perguntou: estes que estão vestidos de branco, quem são eles e de onde vieram? E eu respondi então: Senhor, tu o sabes. Disse-me ele: estes são os que vieram da grande tribulação, escute agora, e lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus nos cura de toda doença espiritual. O sangue de Jesus é o que tem nos curado de verdade. A Bíblia diz que não devemos temer ao que mata o corpo, apenas temer os que matam o corpo, mas nada podem fazer com a alma. Antes devemos temer aquele Senhor que tem controle sobre toda a eternidade. Se o álcool em gel pode matar o vírus, o sangue de Jesus pode nos purificar de todo o pecado. Medite nisso, pense. Nós podemos tirar muitas lições dessa mensagem de hoje. Gostaria de trazer apenas mais uma mensagem para a sua vida: ser curado. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar minha face e se arrepender dos seus pecados, ou se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A cura para a nação, a cura para a humanidade, a cura está em Cristo. Jeremias 33, versículo 6 diz: entretanto farei vir sobre ela a saúde e a cura. Sararei o meu povo e lhe manifestarei abundância de paz e de verdade. Descansa no Senhor. Em tempo de Covid-19, Jesus é a esperança. Em tempo de pandemia, Jesus é a esperança. Em tempo de paz, Jesus é a esperança. Em tempo de guerra, Jesus é a esperança. Descansa o teu cuidado sobre o Senhor, porque Ele vai estar contigo todos os momentos. Descansa a tua vida na sombra do Onipotente, porque Ele está cuidando. Deus abençoe a sua vida. Guarda essa palavra no teu coração. Medite sobre tudo que foi falado neste momento.